Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar início, nós estamos dando início à nossa playlist Mitos e Verdades do Tarô. E vamos começar por uma dúvida que é muito recorrente, que é a questão de como o tarólogo lê, como o tarólogo interpreta os jogos e a composição das cartas. Muita gente pensa que existem espíritos ajudando ou falando para o tarólogo o que é que as cartas estão dizendo. Gente, isso é um mito, não é verdade isso. Mas essa é apenas uma das dúvidas. Existem muitas dúvidas com relação a como o tarô chega a nós, como é que ele conversa conosco, como que o tarólogo conversa, como que o tarólogo interpreta isso tudo. Essa questão de todas as dúvidas que existem, isso é por falta de informação. Não que as pessoas sejam maldosas, as pessoas não têm maldade, só que elas não têm informação, e a falta de informação leva a um preconceito, né? Quando a gente tem informação, a gente tem um conceito já formado, embasado, e aí você forma o seu conceito quando você recebe as informações. Quando você não tem as informações, então você constrói os seus conceitos sem essa base, e aí isso vira um preconceito danado. Então muita gente tem medo do tarô, muita gente tem cisma com o tarô, e não precisa disso, porque o tarô ele é uma ferramenta muito importante, muito boa, e não tem nada dessa questão de espíritos, não existe. O tarólogo, ele precisa estudar bastante, na verdade, para ele conseguir fazer uma boa interpretação da composição das cartas. Eu vou falar para vocês como ele é composto, como é que o tarô é composto. No tarô existem várias linguagens, e alguns tarólogos usam umas, outros usam outras, mas existem várias. Tem, por exemplo, a mitologia, tem simbologia, tem astrologia, tudo isso dentro de uma carta. Então, uma carta do tarô, ela tem tudo isso. Para a gente conseguir interpretar essas cartas e até a composição do jogo, nós precisamos saber como é que uma carta conversa com a outra, como é que esse símbolo que está nessa carta conversa com outro símbolo que está numa outra carta, numa outra posição. Então, o símbolo é a linguagem do nosso subconsciente. E o tarô acessa o nosso subconsciente, por isso que ele tem ali as respostas que quando você for jogar o tarô, você vai ver que fala assim, puxa, principalmente quando você for fazer um mapeamento de personalidade para autoconhecimento, você vai falar, poxa, tem tudo a ver comigo. Por quê? Porque é o seu inconsciente que está colocando essas cartas ou essas informações para fora, para que você consiga trabalhar essas informações. Então, a questão de ser um espírito, gente, não é verdade, porque se fosse um espírito, nós não precisaríamos conhecer tantas linguagens, não precisaria conhecer a mitologia, não precisaria estudar, porque não é só conhecer, a gente estuda incessantemente, porque são vários arcanos, que são as cartas, são vários arcanos, cada vez que a gente estuda, sabe quando você lê um livro, que cada vez que você lê, você aprende mais, você vê alguma coisa que você não tinha visto, você se atenta a uma coisa que você não tinha percebido? Pois é a mesma coisa com a mitologia, com a simbologia. Cada vez que a gente olha para um símbolo, o símbolo ele fala alguma coisa para a gente. Existe um estudo muito intenso da simbologia que foi Jung que fez. Jung ele foi um psiquiatra, ele era médico psiquiatra e ele é o fundador da psicologia analítica. Ele embasou todo o conhecimento dele, toda a psicologia analítica, ela é totalmente embasada nos símbolos. Então ele pegou os símbolos, ele viu que existiam esses símbolos eram os arquétipos e assim sucessivamente, que não dá para explicar aqui, porque esse é um vídeo que tem que ser mais rápido. Mas, então,
E ele também foi uma pessoa que ele validou o tarô, porque ele falou poucas vezes do tarô, mas ele falou que o tarô era sim uma ferramenta com muita simbologia. Então, como existe toda essa simbologia, existe toda a mitologia dentro de uma carta do tarô, existem várias mitologias, porque tem a mitologia grega, tem a mitologia egípcia, então são várias linguagens, vários saberes que tem lá dentro do tarô. Tem astrologia. Astrologia, para a gente entender o tarô, eu pelo menos, no meu caso, eu preciso estudar a astrologia. Eu sou astróloga e eu preciso estudar a astrologia ainda mais, porque eu gosto muito de usar astrologia no tarô. Então, para mim, tem uma conexão muito forte da astrologia com o tarô. Se eu preciso estudar tudo isso, se todo tarólogo tem que estudar tudo isso, por que é que ele vai precisar de ajuda de espíritos para soprar na orelha dele o que ele está vendo ali nas cartas? Ele não precisa. Ele usa todas as informações que ele tem, que ele já adquiriu estudando. Então, gente, pode perder esse medo do tarô. O tarô é uma ferramenta fantástica para autoconhecimento. Ele traz de dentro de nós, ele acessa nosso subconsciente e traz para a nossa consciência tudo que a gente tem que trabalhar. O subconsciente, ele é como se fosse um recipiente cheio. E ele precisa de mais espaço para ele trabalhar outras, para ele colocar para fora e submergir, fazer submergir outras informações. Então, o que ele faz? Ele manda a essa que está na superfície, vamos imaginar dessa forma. Não é bem assim, mas vamos imaginar dessa forma que fica mais fácil. O que está na superfície desse recipiente, vamos imaginar que seja água. Essa água vai para o nosso consciente para que nós consigamos trabalhar. Então, são informações que nós já podemos trabalhar. E aí o subconsciente ele vai procurando outras informações que o nosso consciente vai conseguir trabalhar. Então, a gente tem que parar com esses medos todos, com essa cisma toda. Ele é uma ferramenta fantástica, muito interessante, muito boa. E ela é muito eficiente na questão do autoconhecimento, na questão da orientação, porque, mais uma vez, ela busca dentro, é uma ferramenta que busca, o tarô busca dentro de nós tudo que nós já podemos trabalhar conscientemente. Então, todos os nossos desafios, os desafios que se colocam para nós, num contexto, pode ser no contexto familiar, no contexto profissional, na vida afetiva, na sua relação com as pessoas, na sua espiritualidade, todos esses, cada uma dessas áreas tem um arcano que está ali dizendo o que é que está acontecendo com você. Como é que você está expressando essa força que existe dentro de você? Como é que você está se colocando? O que é que tem que ser trabalhado? Sabe? Como você tem que trabalhar isso? Como você faz para aliviar, para se aliviar? Então, é isso que o tarô mostra, é assim que ele trabalha. Não existe nenhum fantasma falando comigo. Não existe nenhum fantasma falando com tarólogo nenhum. O tarô, que é um jogo, sim, ele é um baralho, mas não é um baralho, um baralho de jogo de azar, ele é um baralho cheio de símbolos, com muitos símbolos, e são esses símbolos que conversam com o nosso inconsciente, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa questão, porque ela é muito importante, tá? É muito importante para que as pessoas percam esse medo, sabe? Não precisa ter medo do tarô. O tarô, ele é uma ferramenta que ele pode ser um grande amigo, ele pode ser um grande aliado. Eu garanto que depois que você fizer uma leitura séria com o tarô, você vai perder essa cisma toda, tá bom? Eu fico por aqui. Na semana que vem, essa playlist é um vídeo por semana, e na semana que vem nós vamos falar o que é que o tarô pode responder, quais são as questões que o tarô pode responder, e na verdade, assim, onde o tarô pode chegar, até onde o tarô pode ir, tá bom? Então eu fico aqui, agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a companhia de vocês. Vou pedir sim para vocês se inscreverem no canal e acompanhar, porque sempre vai ter informação sobre tarô e futuramente vai ter também informação sobre astrologia.
Mas eu fico aqui hoje e pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e acompanhem. Vai ser muito legal. Vocês vão ver que as informações são muito boas, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e até a semana que vem.